a melhor solução para essa pessoa, tá? Sim, mesmo Então, porque, né, Fá, os músculos são interligados, então não tem como a gente separar, né? Então, o problema muitas vezes originário dessa região, originário dos músculos da mastigação, vai repercutir no pescoço. Então, não tem como a gente dissociar as duas áreas, né? e é divertido porque assim, porque eu falo que é divertido porque a gente estuda muito sobre isso, fala muito sobre isso. Eu peguei um artigo hoje super simples e recente, né, que estava Sim, falando assim, do estudo do peso do nosso crânio, do peso da nossa cabeça, né, em cima da nossa articulação, das ATMs e em cima da nossa postura, né, cervical, da nossa coluna cervical. E aí, nesse estudo, quando ele coloca cabeças, ATMs, né, porque aqui a gente tem essa articulação móvel, né? Então, você tem sim, a todos, vamos pegar o mandíbula. Zé. Pega o Zé, a mandíbula como Boa único. tarde! Olá, Zé, sempre conosco, ajudando a gente ver, vocês visualizarem melhor o que a gente está Que a falando, gente está né? falando, né? Para Porque, a na coluna verdade, deitar. a cabeça, se a gente imaginar o peso da cabeça, pesa mais ou menos, em média, 5 quilos, né? E hoje, a Isso. gente percebendo a nossa postura inadequada, muitas vezes, muitas horas com o pescoço abaixado, tensionando os Flexionado. dentes, né? Com essa era digital toda. Então, a partir do momento que você vai botando a cabeça para Flexionando. baixo, esse peso vai duplicando, triplicando, quadriplicando e dando essa sobrecarga. Aí a gente corre para os fisioterapeutas para nos ajudar, né? Porque aí É. a E é musculatura já muito peso, está né? Se a gente for contraída. ver, ó, a gente tem 5 quilos aqui, ó. A gente tem, olha o tamanho dessa articulação e aqui a gente já tem a cervical. Se a gente parar para Sim, pensar, olha a sobrecarga que essa articulação tem e o peso que ela segura. Então é muito músculo, é muito tendão, é uma articulação sim. pequena e muito potente, né? Muito potente, muito Deixa eu potente. pegar aqui minha anotação. Então, mas o que acontece é que ao longo da nossa vida, essa musculatura ela vai sendo judiada devido a essa sobrecarga da nossa tensão do dia a dia. Muitas vezes, sem perceber, a gente acaba tensionando essa musculatura e dando uma sobrecarga nessa articulação e uma dor muscular. Então, o Uhum. paciente chega no consultório muitas vezes com uma dificuldade de mastigar, com uma dor cervical, com zumbido, com dor no fundo dos olhos. Então, uma série de sintomas que ele pode apresentar, que feita uma anamnese correta, detalhada, a gente pode fazer esse diferencial. Primeiro, talvez fazer um tratamento de ATM, né, se for isso indicado, e indicar para o fisioterapeuta para que haja também uma reeducação postural. Né? Porque a gente sabe que esses Sim. tratamentos não são momentâneos, né? A gente tem que levar uma vida inteira se disciplinando, fortalecendo a musculatura, tendo bons hábitos, para que não venha a ter dor. E a gente, Gra, explica para o pessoal quando que a gente passa a ter uma DTM, quando a gente passa a ter uma disfunção, né? Quando que a gente tem um problema Então, articular e quando a essa é gente tem uma um problema. pergunta muito legal, Fá, porque assim, muitas pessoas me perguntam, afinal, o que é ATM, né? ATM é essa articulação aqui que nós temos, o Zé vai poder Ajudar mostrar aqui, ó. melhor. Essa articulação que fica aqui bem próxima ao ouvido, que se você colocar o dedo aqui e abrir, você até vai sentir a ATM abrindo e fechando. É a articulação temporomandibular. Então, é o nome da articulação. A disfunção temporomandibular já é a patologia, é o problema que essa articulação pode apresentar. Então, o nome já diz por si, a articulação temporomandibular. Então, a gente tem que tomar muito cuidado no nosso dia a dia para não sobrecarregar essa articulação em hábitos deletérios, em hábitos que, repetidas vezes ao longo dos dias, das semanas, dos meses, dos anos, pode dar uma sobrecarga nessa articulação. Né? E aí a gente tem que entrar com os tratamentos. Mas o ideal seria que a gente trabalhasse sempre na conscientização e na prevenção. Né? Então, tem Aliás, os hábitos parafuncionais, né, Gra? Que às vezes as pessoas não sabem o que são esses hábitos que eles precisam mudar. Eu acho que é legal você então, você sabe, colocar, Fá, que porque as pessoas não percebem, né? Que nem as eu te pessoas chegam falei no que eu comi um pé consultório. de moleque. O pé de moleque nessa época é uma coisa Mas que eu tenho que você tomar também. cuidado. Não, não, mas gente, maneira, né? As restaurações, né? Vamos maneirar aí nos pés de E a moleque. força que você faz, né? Porque é uma Muito bem. articulação muito forte.
Sim, mas na verdade, um paciente que não tem nenhum tipo de problema pode mastigar um pé de moleque com tranquilidade, ele não vai ter dor. Agora, uma musculatura, uma articulação que já está com uma sobrecarga, porque muitas vezes o paciente chega no consultório e a gente fala, você range os dentes? Ah, eu não ranjo, doutora, mas na verdade não é só o ranger, né? Então, a definição de bruxismo, o ato de apertar ou ranger os dentes. E hoje a gente sabe que muitos hábitos parafuncionais, hábitos como roer unha, mascar chiclete em excesso, mastigar muito aquelas balas mastigáveis, apoiar, morder lápis. Então, esses hábitos, eles levam a uma sobrecarga nessa articulação. Então, esses são os hábitos parafuncionais. E muitas vezes os pacientes não imaginam que, por exemplo, ficar tirando pelinha do É lábio o isso que eu dia ia falar agora. inteiro. Então, eu sempre te falo, maneira aí, né? Porque a gente vive numa cidade cinza, poluída, seca. Então, com esse ressecamento do lábio, a gente acaba querendo umedecer, Fazendo. e esse hábito repetido de umedecer, de tirar a pelinha do lábio, do dedo, enfim, da unha, isso é muito prejudicial. Então, a gente não imagina o quanto isso pode levar à dor, né? Então, no primeiro momento, quando o paciente nos procura, a primeira coisa, antes de qualquer tratamento, placa oclusal para dormir, botox, o que tiver que ser feito, antes a gente pede a conscientização do paciente. Então, isso é o mais importante, a gente ter a prevenção. E dentro dessa interação da odontologia com a fisioterapia, o que é muito presente, aí eu queria que você falasse até um pouquinho disso, Fá, é a postura, porque é impressionante como os pacientes, eles têm, no momento de concentração, muitas vezes no celular, ou mesmo no computador, esse apoio, essa postura inadequada com a cabeça, com o pescoço anteriorizado, né, que a gente sabe que já leva a um apertamento automático, né, uma sobrecarga ali automática. Então, eu queria que você falasse um pouquinho disso, porque assim, os relatos são problema de ATM, DTM, o que chega, dor de cabeça, zumbido, dificuldade para mastigar, dor no rosto, dor de cabeça, dor no fundo dos olhos, dor na cervical, dificuldade de mover o pescoço, uma dor que irradia. Então, isso é o dia a dia. Então, na nossa própria ficha de dentista, da anamnese de DTM, a gente já pede para o paciente assinalar quais são os locais que ele tem dor, né? Porque isso tem uma inter-relação, muitas vezes, com esse Sim. hábito parafuncional e a Então, postura. isso vai acontecer. O que que acontece? Pensa que olha o tamanho, né, da nossa articulação da cervical. Se a gente palpar até a gente descendo, a hora que a gente chegar numa proeminência, né, num ossinho mais saltado, é a C7, a última vértebra cervical. É mais ou menos esse espaço que a gente tem da coluna cervical e todo esse peso da cabeça que a Graja veio falando aí, que pode chegar de 5 a 7 quilos, tá? Vai depender do peso. Aí a gente tem aqui, ó, muitos músculos e ligamentos que vão estar segurando esse pescoço. A gente precisa de músculos para segurar. Porque pensa, ó, as articulações que a gente tem aqui é essa articulação aqui e essa articulação aqui dentro, tá bom? Do forame magno. Aqui a gente vai ter as pequenas articulações da coluna, de vértebra para vértebra. Então a gente tem que pensar, você vai ter essa aqui, né? Seriam vértebras lombares, elas são maiores, mas só para vocês entenderem. Você vai ter todos esses espaços aqui interligados lá no seu crânio e na sua articulação para manter essa postura. Então eles vão ficar muito rígidos para manter primeiro a postura ortostática, que é o que? É o ficar em pé. Então, esse músculo, por si só, ele tem que ficar rígido, segurar, manter, né? Músculos têm dois ligamentos, para manter essa postura. Então, já é muita tensão. Você Sim. querendo, não. Só para manter, porque são músculos pequenos, porém fortes. E aí, o que acontece? Quando a gente faz a movimentação, você, de uma certa forma, você está promovendo o quê? Um alongamento, um movimento. Sim. Quando você passa muito tempo na mesma posição, por exemplo, com a cabeça fletida, o que acontece com esse músculo que está muito tenso? Ele faz um alongamento excessivo do ponto de vista anatômico, porque ele não nasceu para ficar assim. Essa não é a estrutura dele. Ele vai te auxiliar no movimento. Se você fica forçando essa posição, o que acontece? Era um músculo que estava bem tensionado. Ele passa a ficar alongado e vai comprimir outros músculos. Sim. Tá? Então, isso tudo também pode vir a comprimir alguns nervos e ter uma dor irradiada.
Lembrando que um dos principais nervos que a gente tem nessa região é o trigêmeo. Por isso que a gente tem essa dor irradiada, né, Gra? Então, que vem aqui Sim. em cima, que vem aqui para os Meu Deus, olha. Que é isso? Chuva? Estourou, não, gente, estourou do poste lá. Estourou alguma coisa. Enfim. Caramba. Aí, Ainda bem que a internet não caiu, então. aqui tá tudo bem, bora lá. Aí, quando você tem essa diferença aí de carga, né, de sobrecarga na articulação, na sua musculatura, nos seus ligamentos, o que que acontece? A gente simplesmente tem que ficar atento para não sobrecarregar também. Porque a tensão, ela existe para manter, não para prejudicar. Isso mesmo, Fábio, transformador. Aí, o que que acontece? Se a gente não ficar esperto tanto que está trazendo de tensão para essa região, né? A gente acaba tendo uma lesão sem perceber, ou uma disfunção na cervical, uma disfunção da articulação temporomandibular. Lembrando que todos esses músculos, eles vêm até essa região de ombro. Toda essa região aqui do símbolo do membro superior, né? Ele é afetado. Então, às vezes você tem uma dor originária da sua articulação temporomandibular e está irradiando até o seu ombro. Por quê? Porque os nervos que estão saindo da sua coluna cervical, elas vão para o seu braço. Então, Sim. isso é possível de acontecer. E às vezes você está achando que você está com um problema no ombro. E o problema não está no ombro, tá? O problema está na sua cervical, o seu problema está na sua articulação temporomandibular. Então, uma boa avaliação aí vai fazer a diferença. Mesmo Então, porque... tentar equilibrar essas posturas, né? Eu acho que é por aí. Então, por isso essa ligação tão forte os artigos mostram. Articulação temporomandibular, pescoço e ombro. Sim, e na verdade, dentro do problema de ATM, da disfunção de ATM, existem duas situações, né, que podem levar a essa disfunção, que é o bruxismo noturno, né, e é o problema dos hábitos parafuncionais durante o dia. Então, ligado à fisioterapia, eu acho que é importante a gente colocar as pequenas pausas, né, as pausas Sim, que são necessárias durante o dia, que atualmente a gente tem até aplicativos que nos ajudam a dar lembretes de hora em hora, dar sinais de exatamente. alerta, para que a gente possa respirar, oxigenar o cérebro, para que a gente saia desse automático, né? Porque a vida da gente é muito corrida, então quando a gente vê, a gente é atropelada na correria, trabalha, filho, é isso, aquilo, e aí é importante que a gente tenha essas pausas, primeiro para que a gente possa realmente se conectar, respirar, fazer essa oxigenação, para que a gente se conecte novamente com a gente, né? E dentro dessas pausas, se alongar, né? Então, fazer aqueles pequenos alongamentos durante o dia que você sempre orienta a gente a fazer, de cervical, de ombro, que são dicas. É impressionante como pequenas dicas do dia a dia podem mudar em feridas, isso se tornando um hábito, né? Porque é o que a gente costuma falar. Quando o paciente está indo semanalmente no consultório, mensalmente, é uma beleza, porque ele está sendo orientado, ele está disposto a melhorar. Só que o problema, muitas vezes, é um problema crônico. Então, é importante que depois que ele tenha alta do tratamento, ele siga com todas as orientações. E eu acho que uma orientação maior, né, seria essa daí, dessas pequenas pausas durante o dia, para que ele possa alongar e fazer soltar essa musculatura, né, para que isso não sobrecarregue ao final do dia. Né? Isso eu acho que isso é uma coisa muito importante, porque eu tenho pacientes até que relatam, falando, doutora, eu durmo totalmente contraído, totalmente, né? E a pessoa se percebe dormindo dessa maneira, né? É Às vezes impressionante. até o suporte, né, Gra? O suporte que ele está usando para dormir. Então, de repente, se ele não tem um travesseiro que dá muito suporte, o que ele começa a fazer? Ele começa a fazer a flexão da cabeça, ou a cabeça fica caída. Né? E aí ele acaba gerando uma tensão que ele não percebe, porque ele está tentando se achar numa melhor posição para manter a cabeça. Lembra que a gente falou? Que tem toda essa musculatura envolvida para manter a cabeça. E a hora que você está descansando, a mesma coisa. E o travesseiro Então, serve como esse suporte, e de né? relato próprio, eu posso dizer, eu que tive problema, uma cervicalgia considerável, com muita dor, você sabe disso, pela própria postura de trabalho, né? Meu primo também, o Rogério, está aí com a gente, e ele cuidou de mim, tratou aí da minha cervical, né? Vocês dois juntos, que graças a Deus resolvido aqui, já estou boa, mas foi uma coisa muito importante, realmente, essa mudança do travesseiro. Impressionante como isso melhorou. Interfere, né?
interfere, é impressionante. Inclusive, tem esses posts que você coloca relacionado ao direcionamento da linha do pescoço, da posição do travesseiro, é muito importante. Mesmo porque, dentro da situação de DTM, os pacientes relatam muitas vezes que dormem numa posição de ninar, né? Uma posição infantil, onde se coloca a mão apoiando a cabeça e muitas vezes deslocando para a direita ou para a esquerda essa mandíbula, né? E isso também é um problema. Então, a gente pede para ficar... Isso eu acho que é legal você colocar, porque as pessoas, quando a gente fala que é uma articulação móvel, a pessoa acha ela só abre e fecha a boca. Sim, Lembrar né? de Porque quando tem vai no todo um consultório movimento que de vocês pedem, né? lateralidade, que é muito Que vocês importante. pedem para ir para um lado, para o outro, para a gente mexer quando vocês estão fazendo a avaliação. É legal você falar isso, porque a pessoa ela não entende que é uma articulação, que se você ficar pressionando, você vai trazer alteração. Então, eu acho Sim, isso sim, sim, muito sim. Dá uma legal. sobrecarga, né? Dá uma sobrecarga. Então, a gente vê também, por exemplo, até pacientes em crescimento, agora já dentro da ortodontia, da ortopedia, né? Pacientes em crescimento, crianças que fazem lição, assistem televisão, comem apoiadas assim, geram até uma mordida cruzada unilateral. Né? Então, a gente tem que prestar muita atenção nesse apoio de mão. Isso em qualquer idade não é bem-vindo. Isso não é bem-vindo. Mas aqui já é uma coisa cultural, muitas vezes, daquela fraldinha, aquele paninho, aquela naninha já de criança, sabe? Parece que a pessoa só pega no sono daquela maneira. E o bruxismo é um distúrbio do sono, né? Então, a gente tem que também trabalhar essa higiene do sono para que a gente tenha uma indução do sono melhor, para que a gente tenha esse relaxamento, né? Então, muitas vezes, aí nas dores musculares, como você mesmo indica, às vezes aquele banho quente para soltar aquela musculatura, você se preparar para o sono, um ambiente que não tenha, que não tenha luz, que não tenha som. Então, essa coisa de estar muito ativado no celular o tempo todo, essa luminosidade também faz mal, né? A gente sabe que isso interfere também aí na postura. Se a gente está deitado, a gente está com o celular de um jeito. Se a gente está sentado, a gente está do celular do outro jeito. Então, tem que ter uma atenção muito especial a isso, né? As pessoas me perguntam muito, afinal, o que causa, o que é, né? O que causa DTM? O que causa? Então, a gente pode, se for para enumerar, postura, daí a importância da fisioterapia, os hábitos parafuncionais, né? Dentro do bruxismo, o ranger de dentes, o apertar. Então, dentro de todos esses fatores, a gente pode encontrar gatilhos de dor. Então, gente, e aí, ó, para as pessoas entenderem, né, o que que acontece? A gente está numa semana de convidados para o alívio de dor. Semana que vem a gente vai ter uma semana inteirinha só de alívio de dor, que aí eu vou estar falando sobre isso, tá? E explicando alguns aspectos e trazendo algumas resoluções. Hoje, depois da live com a Gra, a gente vai ter o quê? Eu preparei para vocês um vídeo, tá? Ensinando um alongamento, uma massagem, como que vocês devem trabalhar essa região como forma de prevenção. Você não precisa só pensar no tratamento. Ah, eu não tenho um distúrbio, eu não tenho dor, eu não preciso. Se tratando de uma articulação móvel, forte e sobrecarregada por as inúmeras atividades que ela tem, né? Da gente falar, da gente se A engrenagem alimentar, maior da respirar, boca, né? A a engrenagem gente maior. precisa trabalhar, né? Isso daí de uma forma preventiva. Até a dona Zé falou, duchinho, né? Eu tenho um travesseirinho que quando eu era criança eu colocava embaixo da cabeça. Ele já se transformou, mas eu continuo tendo esse travesseirinho, só que agora ele não fica mais embaixo da cabeça. Mas é uma coisa, você vai tendo algumas coisas que te trazem conforto e isso é Sim, legal, né? sim. É um apego emocional, né? Uma coisa Você emocional tem que até. pensar em ter a sua postura, né? Eu falo que a gente tem que ter um travesseiro, um suporte para a cabeça e um suporte para o corpo, tá? Mantendo a sua postura. Então, se você precisa abraçar, abraçar na frente, para quê? Para você alinhar a sua cervical com os seus ombros, com a região torácica, com a lombar, joelhos e tornozelos. Nossa, tudo isso. Tudo isso. Tudo Você vê isso. uma articulação que parece inofensiva, pequenininha, que alguns não conhecem, só vêm a conhecer quando tem um problema, né? É tão importante. Então, a questão disso, tudo que a Graziela colocou, é de suma importância a gente ter por conhecimento. Quem não conhece, acabou conhecendo agora, ouviu falar ou está sofrendo com esse problema, é legal compartilhar, levar para mais pessoas. Vai nesse aviãozinho, leva essa informação para mais gente, porque a gente pode prevenir, tá? Então, se você Com tiver desses certeza. hábitos profissionais, se você tiver cuidado com a sua postura, você vai estar prevenindo. E, Gra, e a respeito dos respiradores bucais, o que, que você me fala disso? Então, na Posicionamento de verdade, língua. então, isso influencia muito na postura, né? Então, daí mais uma relação.
O paciente, na verdade, quem não respira bem não vive bem, né, Fá? E é importante a gente fazer um diagnóstico logo cedo, né? Observar as crianças. Uma das perguntas da anamnese de ortodontia é se o paciente respira pela boca. A gente observa muito isso, se o paciente tem uma disfunção que necessita uma cirurgia ou só um tratamento clínico. É importante a gente fazer um diagnóstico mais precoce possível, porque se o paciente respira pela boca, a pressão de ar na boca vai ser maior do que no nariz. E isso vai gerar alterações na face, como uma mordida cruzada, um palato que é o céu da boca pequeno, atrésico, né? E aí vai dificultar, vai faltar espaço para os dentes nascerem, uma face alongada, muitas vezes presença de olheiras, o paciente, a gente vê relatos de paciente que acabam não dormindo bem, porque dorme de boca aberta, não respira bem. Então, até o próprio rendimento escolar, ele cai. Então, é importante a gente diagnosticar isso, porque clinicamente é um paciente de uma face alongada, com olheiras, com uma postura mais anteriorizada da cabeça, os ombros mais para frente, mais para anterior. Então, isso a gente avalia o paciente como um todo. E quanto mais cedo, melhor. E aí, diante dessa postura, muitas vezes se coloca a mandíbula, né? Então, por exemplo, hoje a gente não pode dar alta num paciente que vem nos procurar para clinicamente se tratar ATM se a gente não tiver uma postura alinhada, né? Então, porque a gente vê desde da simetria aqui facial até o ombro e quadril e por aí vai, né? Então, é muito importante a gente ter esse paciente alinhado, né? Para que a gente tenha uma melhora. Senão, não adianta só tratar a T, mas tem que tratar o paciente como um todo. Joia. E aí você já percebeu, assim, eu tava, nos estudos que eu estava buscando, né, a postura da nossa mandíbula. Então, a gente tem algumas pessoas que têm a protusão da mandíbula, se eu estiver errada, você me corrige. A retração da mandíbula, né? Como Sim, que sim. você vê, como todos Então, esses os pacientes, por casos, eles exemplo, são clínicos, Gra, ou não? não, na verdade, eles são clínicos enquanto eles estão na fase de crescimento. Então, por exemplo, um paciente que a gente classifica classe 2 de Engel, né? Que Engel classificou classe 2, é a mandíbula mais para trás, mais Então, ela retraída, para dentro, para né? dentro. Não E isso consigo fazer isso. E aí, muitas vezes, esse paciente ele vai desenvolver uma postura mais com o ombro mais anteriorizado. Uma Né? protusão, né? Uma protrusão, exatamente. Agora, um paciente que a gente chama classe 3 de Engel, que já é um paciente contrário, aonde você tem a mandíbula mais para frente, aquele paciente que tem exatamente a mandíbula bem mais para frente, isso evidenciado, porque assim, quando você está numa fase de crescimento, você pode colocar os aparelhos ortopédicos e direcionar o crescimento dessa criança, porque ela tem ainda um osso maleável apto a isso, né? Mas a partir do momento que o paciente se torna um paciente adulto, esse osso já está consolidado, então ele já se torna um paciente cirúrgico. Então, daí a importância realmente da gente fazer uma avaliação ortodôntica, ortopédica também, o quanto antes. Gra, tem uma pergunta Uma aqui da pergunta, né? Cintia, ó. Alguma dica para se adaptar com o protetor bucal? Cíntia, o protetor bucal é a placa de bruxismo para dormir ou o protetor bucal de esporte? Qual que você está falando? Porque, na verdade, eles são confeccionados de materiais diferentes, né? Então, responde aí para a gente poder ser mais específica, por favor. Às vezes eu fico pensando assim, quando alguém pergunta para mim como que a pessoa faz para se adaptar a alguma coisa, eu fico pensando, será que isso está tão incômodo? Que situação que a pessoa estava Olha, antes, com né, para relação se às sentir placas, incômodo? com relação às placas de bruxismo, né, as placas noturnas, as placas oclusais, o dia a dia do consultório nos leva a crer o seguinte: quando o conforto que traz o alívio da dor é maior do que o incômodo daquele pedaço de acrílico, olha, para dormir. Então vamos lá, Cintia. Então, quando o alívio da dor, o conforto que traz o relaxamento dessa musculatura for maior do que aquele pedaço de acrílico na boca, que a gente não pode falar que é confortável, porque isso realmente leva, às vezes, uns 2, 3 dias, uma semana, 15 dias para se adaptar, então o paciente acaba se esforçando e ficando com a placa.
né? Mas Tá. realmente se existe um período de adaptação, a gente pede um pouquinho de paciência, porque é importante muitas vezes, até um paciente assintomático, que chega sem queixas de dor, mas muitas vezes com desgaste dentário muito aparente, né? Às vezes que não compatível para a idade, o tipo de desgaste. Então, aquele paciente, infelizmente, ele vai ter que continuar usando a placa a vida inteira, né? Porque o acrílico vai ser o que vai proteger os dentes dele, né? Porque o esmalte é a estrutura mais dura que a gente tem. Então, se ele conseguiu desgastar o esmalte, então é uma coisa muito complicada. A gente tem que proteger para ao longo da vida ele não vir a perder esse dente. Então, tem que ter um pouquinho de paciência, sim. Muitas vezes, quando o conforto e o alívio da dor é maior do que o incômodo do acrílico. Então, Tá. é isso E aí. aí, ó, eu acho que a gente pode entrar com outras coisas, né? Que nem logo depois da live eu vou colocar para vocês uma massagem para vocês estarem fazendo e alguns exercícios para vocês estarem fazendo. Vão ser 3 dicas que na verdade viraram 4, então não perde que vai estar aqui depois da live. São coisas que vocês podem somar. Se você está percebendo que você está tendo um desconforto, é legal você conversar com quem confeccionou para ver como que tá essa cervical. Se a cervical foi avaliada, porque às vezes fica uma briga de articulação, né? Porque você Ah, sim, corrige com uma coisa, certeza. conforta e a outra não tá legal. É, Eu já tive muitos casos disso, das crianças virem com aparelho, ou sou com aparelho noturno, e dependendo de quando eles vinham para reabilitação, era um tipo de dor que eles relatavam. Eu falei, bom, então a gente vai ter que conversar com esse ortodontista para a gente entender quando que é. Porque se você acaba de acordar, vem para mim, tá morrendo de dor, eu alivio sua dor. Aí você vai para casa. Faz tudo o que você tem que fazer. Põe a placa. No outro dia tá com aquela dor, eu vou te passar uma sequência de exercícios para você não ter sim, essa dor, com né? certeza. Ou para se preparar, né? Para você se preparar para dormir, para você ter uma higiene do sono adequada. Então, uma coisa está ligada na outra. Às vezes a É, gente acha que são áreas totalmente independentes, mas não são. estão É totalmente importante. ligadas. E É, dependendo do profissional, ele nem sabe que tem um fisioterapeuta especializado nisso. Por quê? Porque ele não está nessa rotina de estar fazendo trabalho multidisciplinar. Né? Eu e a sim, sim. Graziela, a gente se conhece desde a escola, então a gente veio seguindo um passo da outra, a gente foi acompanhando o que faz, o que não faz. Até meu pai teve um problema e eu liguei para Todas ela as para perguntar, especializações que a Fá né? Eu liguei fez, para eu ela estava para lá vendo. perguntar e ela falou: Olha, eu resolvo esse problema. Eu falei: Nossa, eu não sabia que você fazia isso também. Aí foi, meu pai foi, tá praticamente tudo resolvido. Então, assim, é muito do Ah, um diálogo prazer, também. né, Fá, atender seu pai. Seu pai é meu pai, pelo amor de Deus. Então, assim, é uma questão da gente conversar, ter o diálogo. Quando a gente conversa com o profissional, a gente descobre. Porque se Sim, você não falar que você está tendo um desconforto, ele não vai saber. Ele vai achar sim. que está tudo dentro do normal, que você está numa fase de adaptação. Mas se essa fase de adaptação tiver um pouco mais, será que uma massagem não vai ajudar? Ou uma automassagem não vai ajudar? Um alongamento da musculatura? Então, É. tudo isso é um pacote de autocuidado. Né? E é É. importante perceber, ter essa consciência. Ontem, na live de ontem, a gente falou sobre rotina. Então, a Graça estava falando, quem chegou depois, vai lá, vai ficar salva e vê no começo, né, sobre a importância da rotina do tratamento. Então, às vezes ela dá alta para uma pessoa e a pessoa tem que estar mantendo, né, os cuidados com Com tudo aquilo que certeza. ela orientou. Se você não mantém essa rotina, você vai voltar dali um tempo com o mesmo problema ou até mais agravado, né? Pode ter uma Sim, fratura, pode ter um desgaste maior, pode ter mudado a mordida, pode ter acontecido um monte de coisa. Comigo é a mesma coisa. Quando eu tenho um problema na cervical, se a gente não cuida do começo ao fim, termina esse tratamento, das orientações, você continua cuidando, você pode voltar pior do que você veio, porque pior. você não teve os cuidados que tinham que ter, tá? Não, e a Então, gente essa questão da rotina é bem importante. E é agora nessa época, né, que o pessoal tá todo mundo mais estressado, essa correria, a gente não sabe o que vai ser o dia de amanhã e tal. Então, acontece que os pacientes, eles se viram perdidos e mais ansiosos. E nessa ansiedade, acaba apertando mais os dentes, né? Acaba Uhum. gerando uma tensão maior. Então, daí a importância dessas pausas, da gente ter essas pausas, da gente ter esse autocuidado, esse bate-papo, eu acho importante a gente atuar realmente na prevenção, né? Uhum. O Eu acho próprio que é tocar, né? Então, vocês têm dor, vocês fazem o quê? O que que você faz quando você tem dor? Né? Porque você vai ficar esperando, você vai tomar um analgésico. Eu acho importante vocês descobrirem, né? Essa é uma coisa que eu sempre falo, tentar fazer sua autoavaliação para chegar para o profissional na Graziele, em mim, no profissional que você for procurar, para poder explicar o que está acontecendo. Então, olha, eu tenho uma dor, essa dor ela vai para onde? Como que ela é? Quando que ela é mais frequente? É à noite, é de manhã, é durante. É quando você come?
né? Ela reflete no pescoço, no ombro, ela vem para frente, ela vai para trás. Tudo isso que vocês forem colhendo e trouxerem para nós vai fazer com que a gente consiga fazer o melhor tratamento possível. O seu autodiagnóstico nos ajuda demais, que você vai dizendo pra gente, né? Autodiagnóstico não, perdão. Sua autoavaliação. A sua autoavaliação ajuda muito pra gente saber o que precisa ser feito, né? E A gente na vai verdade, entrar com gelo, a gente vai entrar com quente. O que que a gente vai entrar? Uma coisa que eu queria falar, Gra, que hoje em dia, né, a internet está aí, é muito boa, mas da mesma forma que se propagam coisas boas, se propagam coisas não tão boas. Eu queria colocar um alerta para as pessoas que têm, né, DTM ou tem alguma questão na articulação aqui, que a gente coloque, quando for fazer alguma compressa, que coloque na articulação e não nas têmporas, tá? Porque o que que acontece? Quando você nossa, faz é uma muito compressa importante você falar quente, isso. né? Quando É, você coloca uma compressa quente, você vai ter uma vasodilatação ali em cima. Isso pode gerar muita dor de cabeça. muita dor de Isso pode cabeça. gerar um monte de problema. Então, em vez da sua dor melhorar, a sua dor vai piorar. Sendo que essa compressa ela tinha que ser feita na articulação, tá, gente? Não é na têmpora. Porque se você fizer isso aqui, você corre o risco de intensificar a sua dor. Então, a gente vê que as pessoas falam, coloca, faz isso, faz aquela compressa, faz aquilo outro. Então, assim, tem que ter muita noção que até uma simples compressa pode trazer muita dor de cabeça. E É, você não vai gostar. e na verdade também o que eu tenho acompanhado, às vezes muitas dicas de exercícios, né? E o exercício, a fisioterapia, ela tem várias fases, né? A fase da Uhum, analgesia, a fase anti-inflamatória, a fase de alongamento, de fortalecimento. Então, às vezes, uma musculatura que está ali muito tensionada, uma articulação que está ali muito comprimida, com dor, com estalo, que já evidencia que existe um deslocamento do disco articular. Inclusive, as pessoas, é um relato muito comum no consultório. Nossa, doutora, eu abro a boca para comer, para beijar, dói muito e estala. Porque muitas vezes uhum. o estalo ele pode vir acompanhado de dor ou não. Então, a gente trata o estalo que é acompanhado de dor, né? Porque é o desvio do disco articular, assim como a gente tem as outras articulações. Mas o paciente, daquele barulhinho, ele acaba estalando toda hora, promovendo aquele estalo toda hora. Então, isso não é Achando indicado. que é um benefício, né? E não é. Achou, nossa, estalou, que curioso, estalou de novo, estalou de novo. Então, a gente pede para que não force esse movimento. Olha, a Daniela Franzin está perguntando se será sempre quente a compressa. No caso, a compressa quente é mais indicado para a parte muscular, a parte articular é sempre mais indicada gelo, e a Fá pode falar melhor disso daí também, né? Tá. Então, quando você tem uma grande tensão, que você percebe que uma tensão, que você já foi avaliada, realmente você pode fazer a compressa quente na articulação. Se você tiver um processo inflamatório e isso precisa de uma avaliação, tá? O seu ortodontista ele vai te dizer, o seu fisioterapeuta vai conseguir te dizer que aquilo é um processo inflamatório, a gente vai usar gelo. Só que a gente não pode esquecer que aqui é uma região que tem esse nervo ultra mega plus importante, que é o trigêmeo, tá? Então, eu não gosto de Então, colocar gelo na articulação. Nessa articulação, não nas outras. Nessa articulação em particular, né? A maioria das pessoas, alguns mostram que as pessoas têm um pouco mais de resistência e que pode ter mais alguns problemas. O quente na articulação temporomandibular é o que aparece mais nos estudos. Você quer completar aí, Gra? não, eu ia falar desse negócio da inervação. Na verdade, existem muitos relatos. O paciente, uma outra queixa clínica, falando do trigêmeo aí, é de zumbido, né? Então, daí, Sim. mais uma interação multiprofissional com os otorrinos. Então, hoje, eu recebo muitos pacientes dos otorrinos, porque chegam com queixa de zumbido e tamponamento, né? E Uhum. muitas vezes, quando é diagnosticado, já que não tem nenhum problema na audição, no ouvido, nada anatômico, nada funcional, então acaba sendo encaminhado para o especialista de ATM, que vai fazer um melhor diagnóstico desse problema. E muitas vezes, a gente tratando a ATM, existe uma melhora, porque a inervação ali é a mesma, então são ramificações, são estruturas muito próximas. Então, muitas vezes, a gente consegue um bom resultado. Embora a literatura ainda não tenha evidenciado isso,
né? Mas existem muitos trabalhos, muitas pesquisas sérias de revistas internacionais muito sérias aí que eu tenho acompanhado. Então, hoje eu recebo muitos pacientes de fisioterapeutas, de otorrinos por conta de queixa de zumbido e tamponamento, de neurologista por causa da dor de cabeça, né? E por aí vai, porque A gente precisa investigar, né? É uma coisa que a gente vai estar investigando como um todo. Não tem muito como a gente dissociar. São áreas que estão interligadas. Então, a gente precisa realmente entender o que está acontecendo. Ó, Daniela, você está conseguindo ler aí? Quer que eu leia, Gra? pode ler, pode ler. Ó, normalmente a articulação está tensa. Ela vai dando sinais de que vai piorar. E É quando isso dá um mesmo. estalo bem forte, é que a dor se torna insuportável e irradia para o ouvido, Daniela, cabeça, pescoço e exatamente. ombros. É. E judia, viu? E dói mesmo. Os pacientes chegam com aquele semblante sofrido, de dor, de realmente de um problema crônico, né? Que vai irradiando, começa de um jeito e vai aumentando, vai aumentando. Então, Daniela, é importante. Se essa dor ela vai aumentando, irradiando e comprometendo outras partes do corpo ao longo do dia, então a gente volta naquela questão da pausa, da respiração, do alongamento, para que você não potencialize isso, né? Porque você ficar tensionada e contraída durante 10, 15 minutos é diferente de você ficar 1 hora ou o dia inteiro. Então, quanto antes você se perceber e soltar para que isso realmente não potencialize, não se torne uma dor realmente insuportável, como você colocou, isso seria o mais interessante, tá? Então, é só através dessas pausas, dessa respiração e desses alongamentos que a gente consegue, né? O dia a dia, né? E sem aquela coisa de se cobrar, porque às vezes o paciente fala, olha, não pode apertar os dentes, não pode roer a unha, não pode tirar a pelinha. Ele já fica desesperado, ai, não posso, não posso. E aí isso gera uma outra tensão, né? É uma outra Então, é ansiedade, né? isso, uma outra ansiedade de se cobrar, né? Então, Então, na a gente verdade, pode até fazer a se compressa quente, mas relaxa. quando a gente está nesse grau, precisa de uma intervenção. Por exemplo, eu costumo fazer toda uma liberação miofascial, uso laser junto. E a gente vai trabalhar tanto Eu ia falar disso. externamente quanto internamente da boca. E aí não dá para simplesmente eu pegar e fazer um vídeo, ó, vamos trabalhar por dentro da boca assim, porque não é assim. Porque se der alguma coisa errada durante essa manobra que eu estiver fazendo interna, eu tenho que corrigir na hora, né? Eu já vi muita gente aprendendo essas coisas aí, a Deus dará, vamos dizer, aprendi aqui um dia e colocar em prática, e aí tem o quê? Um deslocamento da articulação, que vai E, parar no aliás, pronto-socorro, entendeu? Então, usa. assim, tem que ter cuidado. Então, são Tem que coisas ter assim cuidado. E assim, a importantes, gente vê os tanto efeitos que, do laser são bárbaros, né? O efeito do sim, laser faz muita diferença. Tanto que o vídeo que vocês vão ver aqui, depois que eu preparei, eu fiz tudo, passei para a Grazi. Falei, Grazi, você acha que tá perfeito? Você acha que tá legal? Quando eu tenho alguma dúvida de algum paciente, eu coloco para ela, olha, você acha que tá legal? Você acha que é por aí? Por quê? Porque eles têm, né, eu digo, eles, o pessoal da odontologia, eles têm uma outra visão. E estão sempre um passo à frente da gente que está na parte da musculatura. Então, a gente precisa ter essa noção. Ó, Fabicha gasta beleza, vamos lá. E tem que identificar a causa porque a causa depois que a parte aguda for controlada. Sim, até no momento da fase aguda, dependendo do profissional que você tiver, ele já vai conseguir fazer um diagnóstico. Ou ele já vai pedir algum exame auxiliar, tá? Então é isso que a gente tem que pensar. Tem coisas que a gente pode fazer em todas as fases. O negócio é não ficar esperando, entendeu? É tomar atitude e conversar. Então, se você está vendo que você tem um problema, você vai marcar uma consulta, você vai marcar uma consulta online, você vai marcar a consulta que você conseguir nesse momento. Para quê? Para você receber essa assistência, para você poder praticar esse autocuidado e começar o trabalho. A Jaque está falando o quê? Fabi, a sua manipulação é maravilhosa. Ai, obrigada, Jaque. Então, são coisas que quando a gente está com dor, a gente vai sentindo alívio. Mas depois aqui da nossa live, eu vou deixar um vídeo, então, com uma massagem, um exercício e mais umas cocitas para vocês poderem usar e abusar disso. E tendo dúvida, manda um direct para mim, para a Graziella. Essa semana é a semana da convidada. Você perdeu ontem? Ontem a gente falou sobre rotina. Hoje a gente está falando sobre DTM. Amanhã a gente vai falar sobre estresse. E assim vai até sexta-feira. Semana que vem é a semana do alívio de dor. Uma semana comigo, do dia 6 ao dia 12. Então, para você participar, você se inscreve. Você vai lá na minha bio, no meu perfil, tem um link. Você se inscreve para participar dessa semana de alívio de dor. Vai E o ser que vocês incrível. tiverem
Vai ser, está sendo, né? Essa semana de convidados já está sendo incrível. Se vocês tiverem alguma dúvida, a gente pode colocar aqui que a gente continua respondendo para vocês, tá? Uma outra coisa que eu queria perguntar, Gra, na questão ainda da nossa mandíbula, né? A gente sabe que essa questão do morder tem uma força incrível, né? A gente tem uma força que a gente só descobre quando morde a bochecha ou a língua, quando tá comendo ou acontece alguma coisa, né? Tem como a gente fazer essa dosagem de como que tá essa mordida nesse processo de DTM ou não? Olha, na verdade, quando paciente com DTM, você abre a boca, é impressionante as marcas que tem na língua, as marcas que tem na bochecha, na mucosa interna. Nossa, é assim, um zigue-zague, assim, sabe? Não tem língua retinha, não tem bochecha, é tudo em zigue-zague, bem marcado mesmo. Isso até, infelizmente, nos ajuda no diagnóstico, né? Porque a força, o masseter tem uma força impressionante, né? Sim. Tanto em casos de deslocamento, quando a gente tem problemas anatômicos aqui na articulação, que é muito comum, os pacientes falam, ai, doutora, e se travar, o que eu faço? Então, calma, né? Muitas vezes pode acontecer de travar aberto, travar fechado. Então, quando trava aberto, respondendo a tua pergunta da força muscular, quando trava aberto, quando a gente faz a manobra de manipulação para voltar, né? Então, a gente chega até a forrar o dedo, né? De medo de porque o paciente volta involuntário. E tem muito dentista que perdeu unha já, sabe? Porque volta muito forte mesmo. Então, é uma força muito grande, né? E você, falando dos exames, né? Dos exames complementares, Fá, o exame é muito comum também os pacientes chegarem para a gente avaliar a panorâmica. Olha, doutora, eu vim de um dentista, estou com um estalo aqui, uma dor, e pediu a panorâmica e tal. Mas o que é importante a gente deixar claro que o padrão ouro para articulação é a ressonância magnética, né? Hoje a gente sabe que a maioria dos convênios cobre esse exame, tem a grande vantagem de não ter a radiação, né? Então não tem nenhuma contraindicação. Antigamente era contraindicação porque era um exame muito caro, né? Mas hoje com os planos de saúde, então é importante a gente também sempre pedir a ressonância das duas articulações, né? Sempre até para comparar isso daí, porque elas trabalham juntas, né? É diferente, por exemplo, o braço, a gente trabalha um braço, a gente trabalha uma perna. Um olho, a gente, né? Agora, arte aqui não, trabalha junta, não tem como você trabalhar só essa não. Então, isso é muito importante, porque a gente colocar também que em algumas deformidades, onde tem um ramo da mandíbula mais curto do que o outro, né? Porque existem muitas deformidades, a gente é muito focado no padrão de Engel 1, 2 e 3, existem muitas outras deformidades que levam problemas na articulação. Então, além do tratamento com placas noturnas, então, como você falou, o laser, o botox, o que seria uma última alternativa, né? Após todo o protocolo clínico, né? Se nós não tivermos sucesso. Enfim, tem uma infinidade de tratamentos, de protocolos aí para a gente seguir, mas sempre focado na reeducação do paciente, na descompressão dessa articulação, no relaxamento dessa musculatura, na reeducação de hábitos, né? E outra pergunta muito comum que me fala é com relação à mordida. Eu, como tenho essa ligação da ortodontia e ATM, né, que eu atuo nessas duas disciplinas, então seria interessante a gente colocar aparelho. Trata TM? Não, não trata, né? Durante muito tempo acreditava-se que sim. Então, existem pacientes que têm a mordida totalmente desencontrada, nada encaixa com nada, e falta dentes e o paciente não tem dor nenhuma. E a abertura, Gra? Tem gente que, e eu falo, gente, não fica forçando a abertura da boca, cada um tem uma amplitude. Sem né? dúvida. E eu Uma já vi média, muito né? isso. De 4,5 a 5,5, 4,2 a 5,5, né? Então, às vezes tem homens, às vezes abre mais, mulheres, depende do biotipo da pessoa também, né? Do padrão aqui da face da pessoa. Só que, na verdade, muitos pacientes com problemas de disfunção temporomandibular que têm essa contratura muscular acabam tendo uma limitação de abertura de boca. Então, logo que chega, a gente tem uma medida específica, né? A gente já mede essa abertura e se a gente vê que está muito abaixo do normal, aí a gente já começa. A primeira coisa, ver se essa limitação da abertura é de origem articular ou muscular.
se é o músculo que não está permitindo abrir ou é a articulação que não está permitindo abrir. Então, se é o músculo, a gente vai conduzir de uma maneira, se é a articulação, a gente vai conduzir de uma outra maneira. Né? Então, a limitação de abertura é um problema, um sintoma muito presente, é o dia a dia do nosso consultório, e é uma coisa muito dolorida, sabe, Fá? Porque os pacientes chegam lá e falam, eu só quero me alimentar, eu não consigo pôr um garfo, uma colher na boca, não consigo morder nada. Isso é muito triste, porque a gente vê que é de uma situação que veio se somatizando ao longo da vida daquele paciente, que se tivesse sido orientado lá atrás, não chegava isso não estaria acontecendo. Nesse caso, ó, vocês viram que eu diminui a luz porque começaram uns raios, uns ventos aqui, tá? Então, com medo de vai chover aí? Então, não sei, tá um vendaval. Então, eu peguei e tirei a luz que estava aqui conectada. Eu acho que daí, nesse caso, quando a gente está com todo esse acometimento, eu usaria o quê? Um gelo. Para tentar diminuir, porque o esforço que ele está fazendo está gerando o quê? Provavelmente um processo inflamatório da região. Né? Ele não é que ele tem uma tensão, a tensão ela já existe por si só, não é que ele está tensionando, ele já não consegue abrir a boca. E às vezes você pode fazer até um contraste do quente e frio. Então, por isso, não existe uma receitinha, entendeu? Ó, nesse caso eu vou fazer isso, naquele caso eu vou fazer aquilo. Exatamente. Na hora que a gente for palpar e ver o grau de acometimento, é que a gente vai orientar. E no meio do tratamento, a gente pode mudar também. Porque a gente pode ver, olha, agora a gente está numa outra fase, a gente vai fazer uma outra coisa. Não, mesmo então, porque... por isso a importância da orientação, né? Sim, mesmo porque nessa parte muscular a gente pode achar os trigger points, né? Aqueles nódulos, como se fosse uma cabecinha de alfinete, que a gente localiza aquele pontinho que muitas vezes a gente toca ali, a dor pode ser localizada ou irradiada. E aí a gente às vezes tem que fazer um agulhamento seco, fazer um outro tipo de tratamento para a gente conduzir melhor esse caso. Então, ouvir o paciente. Quanto mais ouvir o paciente, tem um capítulo no livro da Academia Americana de Dor Orofacial que fala: quanto mais os especialistas estiverem aptos para ouvir os pacientes, o quanto de informação eles podem nos dar, mais sucesso a gente vai ter no tratamento. Porque é importante que ele nos traga os hábitos, né, o dia a dia desse paciente, o que ele faz, para a gente poder nos dar instrumentos ajudar, para ajudar então, a gente no tratamento. Eu acho que é bem isso, ó. A primeira coisa é essa autoavaliação, né? Vocês viram que a gente falou isso ontem na live de rotina, a gente está falando hoje com a doutora Graziela também. Por quê? Porque isso faz a diferença. Você fazer essa sua autoavaliação e trazer pra gente vai complementar muita coisa. Porque a gente não passa com você o tempo todo, a gente não tá com você 24 horas. Então, tudo que você trouxer vai somar para as nossas decisões e às vezes pode fazer até com que a gente mude alguma ideia que a gente teve de tratamento, tá? Porque a hora que você traz essa informação, a gente vai pesar o que vale a pena. E tá sempre junto com o paciente, tá sempre à disposição para conversar e trocar. E eu sei que tanto eu quanto a Graziela, a gente tem esse modo de agir com os nossos clientes, né? De estar por perto para saber o que tem que alterar. Às vezes você acabou de sair do consultório, passou um dia, dois, você vai voltar na semana que vem e tem uma intercorrência, acontece alguma coisa. E é importante você relatar pra gente. Porque se a gente for esperar até o próximo encontro, muita coisa pode acontecer e a gente pode prevenir e aliviar muita coisa nesse período, né, Gra? A gente tem 5 minutinhos, miga. Acrescenta aí o que você acha que ficou faltando. Às vezes eu esqueci de te perguntar alguma coisa, você esqueceu de Não, na verdade, eu queria me colocar à disposição. Quem tiver pergunta, alguma dúvida que não deu para a gente colocar hoje aqui, porque na verdade é um bate-papo informal. É sempre muito gostoso conversar com a Fabi, porque primeiro que ela é uma super amiga, né? E a gente sempre foi muito amiga, e hoje é muito engraçado, que eu trato da cabeça, ela trata do pescoço. Então a gente tá junto mesmo. E agradecer o convite, Fá, e parabenizar você pelo trabalho, esse trabalho incrível que você está fazendo, trazendo profissionais que realmente gostam do que fazem, se interessam, buscam o melhor pelos seus pacientes, né? A gente recebe com muita honestidade, com muito carinho todos que nos procuram. Então, queria estar à disposição de todos que tiverem dúvidas aí para a gente continuar esse papo e agradecer mesmo e desejar que seja um sucesso essa semana com esses profissionais tão bons, tão queridos, né? Que você selecionou com tanto carinho. Eu fico muito grata. Eu que agradeço, amiga. Então, gente, quem não tá seguindo a Graziela, vai lá, doutora Graziela Jabor, tá? Em vários stories eu coloquei. Começa a seguir, ela tá sempre colocando coisas incríveis pra gente estar atento ao nosso autocuidado. Então,
Então vamos lá, não parou por aqui. Hoje foi a nossa segunda live das 5 que vão acontecer na semana de convidados. Semana que vem a gente tem a semana incrível de alívio de dor. Vai ser comigo do dia 6 ao dia 12. Vai na Biabil, vai no meu perfil, se inscreve para essa semana, tá? E se ficou faltando alguma dúvida, você ficou com qualquer dúvida, você queria perguntar alguma coisa que não deu tempo, manda uma mensagem pra gente que a gente vai responder com certeza. Obrigado, Gra. Obrigada, pessoal. Obrigada, Fá. Tá aqui com vocês. E em breve a gente marca outro bate-papo. Obrigada, Com gente. certeza. Beijo. Beijão, até a próxima. Tchau, tchau.